Salve, salve, nação alvinegra! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Vozão. Programa hoje muito especial, com um convidado mais especial ainda. Quem está com a gente no YouTube já está vendo aqui o Lucas Vinícius, nosso preparador físico. Mas antes de passar a palavra para o Lucas, saúdo oficialmente meu parceiro Abreu Neto. Boa noite, Abreu. Mais um programa do Vozão no ar, hoje com muito conteúdo para a gente abordar, muito assunto para a gente abordar, a carreira de um cara super gente boa, super competente também. Seja muito bem-vindo aqui, Abreu, mais um programa do Vozão, que seja uma hora uma hora muito boa, né, pra gente trocar ideia aqui com o Lucas. Boa noite, Matheus, boa noite aos ouvintes que nos acompanham agora na Rádio Express FM, também os internautas aí da Vozão TV, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem hoje aqui a presença do Lucas Vinícius, preparador físico do Ceará. A gente agradece de pronto aqui o aceite dele ao nosso convite. Tirou um tempinho ali, veio aqui conversar com a gente. Obrigadão, Lucas, depois de um dia de trabalho intenso. Uma semana, né? Sexta-feira já tá... Apesar de que a gente amanhã tem treino de novo, sábado. A semana de treino só acaba amanhã, não acaba hoje. Começou no dia 26, não começou na terça, começou dia 26. Importante lembrar, né, Lucas? Exatamente. Começou dia 26, então... Essa semana presencial acaba amanhã no sábado, não hoje na sexta-feira. Então, depois desses 4 dias aí de trabalho, ele nos atendeu aqui. Obrigadão, Lucas, seja bem-vindo. E a gente vai começar um papo muito legal com ele. Pois é, vamos passar a palavra para o Lucas, né? A gente vai conversar sobre o que aconteceu essa semana, sobre o Lucas, sobre quem ele é, sobre a parceria com o Wagner Mancini. Faço minhas as palavras do Abreu, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre você para a Nação Alvinegra, para todo mundo que está acompanhando o programa do Vozão, tanto na Vozão TV quanto na Rádio Express FM. Boa noite a todos, eu que agradeço. Não é tirar um tempinho, como falei com vocês antes, na verdade um investimento para nós, um investimento para o clube, um investimento para a torcida, e a gente está com essa ideia, o clube, de uma forma geral, de se comunicar muito bem e claramente com a torcida, e nada mais justo do que a gente estar aqui para poder esclarecer todas essas questões. Antes da gente começar aqui a destrinchar um pouquinho da vida do Lucas para o nosso torcedor, vida profissional, né? Claro, obviamente, vida profissional. A gente lembra que o Lucas essa semana concedeu uma coletiva na terça-feira, coletiva muito boa, muito boa, aberta, muito clara. O torcedor que pôde acompanhar viu muito bem o nível de profissional que o Ceará tem na preparação física, ficou muito contente. A gente fala isso porque a gente acompanha ali, a gente trabalha na assessoria, a gente acompanha mais de perto, a gente viu as redes sociais, não sei se você acompanha, mas sim, nas redes sociais, principalmente no Twitter, foi muito positivo. Algumas páginas também repercutindo muito algumas falas suas sobre preparação física, sobre diferença de trabalho, o que é muito importante, sobre esse momento meio que diferente de começar um trabalho remoto e depois para não sentir tanto essa primeira semana presencial. Então foi muito legal, assim, foi muito positivo ver essa repercussão da sua entrevista com o torcedor. Foi uma oportunidade para você, que é preparador físico, de mostrar o seu trabalho, de falar com o torcedor, primeira vez, inclusive, né? Desde que você chegou, você não tinha ainda falado abertamente. Então, às vezes acontece isso, o profissional chega e tem muito torcedor que é curioso, né? Quer saber quem é, quem não é. Tem torcedor, tem todo tipo de torcedor. Tem um torcedor que é mais curioso, tem aquele que é menos curioso, tem aquele que quer saber de tudo, tem aquele que não, só quer saber do gol. Não quero saber como é que acontece, não. Mas tem torcedor que não, quer saber por que acontece o gol, né? Para acontecer o gol tem todo um trabalho por trás para que a gente consiga a vitória. Então, às vezes, vocês profissionais de futebol, vocês não têm essa oportunidade de falar abertamente para o torcedor, de mostrar o seu conhecimento, e eu acho que foi muito legal. E também, seguindo essa linha, eu queria que você falasse, você estava falando em off para a gente que você foi pivô, né? No futsal, né? Vamos gostar de fazer gol. E gostava de bater também quando era pivô? Não, porque pivô é isso aí. Pivô é trocação direta, não tem conversa não. Ele tanto leva pancada como ele deixa o braço distribui ali, também. Deixa o picolé de osso ali só pro cara, pro fixo sentir às vezes, né? No futsal jogar de pivô, mas no futebol de campo jogar de volante. Então, a machadinha era um pouco mais no campo do que no futsal. Ele castigava, ele levava, mais tarde eu compenso. Mas é a esperteza dele. Exato. Porque no campo ele jogava com o quê? Com a trava. Exato. Entendeu? Então, jogava com a trava, né? Mais duro, mas fazia sofrer mais um pouquinho, exatamente, né? Mas brincadeiras à parte, queria que você falasse pro torcedor como é que foi seu começo aí de trabalho, onde que você se formou, você falou pra gente que você se formou, a faculdade toda paga, através do esporte. Do esporte, né? Exatamente. Fala pra gente como é que foi isso aí. Quem é o Lucas Vinícius, né? Pode ir. Eu sou natural de Itaberaba, da Bahia, então sou baiano, nordestino. Então me sinto muito em casa, estar aqui, conhecia muito a força do Ceará já.
E fui morar em Salvador. Um antigo clube de Salvador jogava futebol de campo, que é o Real Salvador, que era do Newton Mota, que é um grande captador e dirigente da base. Joguei até os 17 anos. Aos 17 anos eu já fazia faculdade de farmácia, nada a ver comigo naquele momento. Estudava e jogava, mas aí fui dispensado do Real Salvador por um treinador que eu falo, até hoje eu brinco com ele, Jumei Emberê. Hoje ele trabalha no Palmeiras, depois trabalhamos juntos no Vitória e no Palmeiras, e ele que me dispensou. E ele brinca comigo e fala que eu tinha visão além do alcance, já via que você ia ser um excelente preparador físico. Teu negócio era jogar, cara. E aí fui dispensado do Real Salvador e falei, vou trancar a faculdade de farmácia e vou fazer medicina. Minha mãe sempre trabalhou na área de saúde e as pessoas viam que eu tinha um potencial, era um bom aluno e tal. E aí vou fazer cursinho para fazer medicina. Nesse tempo lá, teve um campeonato de ex-alunos do colégio lá de Salvador que eu estudava. E eu fui jogar. O treinador de futsal do Bahia me viu jogando. E aí me convidou para participar do time de futsal do Bahia. Lá vou eu voltar novamente a me envolver com o esporte. Você tinha quantos anos nessa época? Aí já tinha uns 18, se não me engano. Mas já era adulto ou era sub-20? Era sub-20. Bahia sub-20. E aí joguei 2 anos no Bahia. O treinador da faculdade me viu jogando numa final, um Bavi na final. Acho que fiz 3 gols nessa final, fomos campeões e tal. E aí ele me viu jogando, me chama, me convida para participar do time de futsal da faculdade, da FTC. E aí eu tava fazendo cursinho. Falei, então vou fazer vou fazer educação física, que eu sei que eu vou passar. E aí depois eu vejo o que eu vou fazer da vida. E aí passei na faculdade, ganhei bolsa integral durante os 4 anos, então não paguei faculdade durante os 4 anos jogando futsal. Então estudava pela tarde, treinava à noite, e a gente disputou algumas competições a níveis nacionais, algumas competições também a nível interestaduais também. E no meio da faculdade, eu decidi que iria trabalhar com futebol. E aí meu professor de fisiologia era o fisiologista do Vitória na época, que era Alexandre Dortas. E aí eu falei com ele que queria uma oportunidade, como as pessoas já me conheciam na faculdade, já envolvido com esporte, jogava na faculdade. Aí ele falou, eu te levo, mas você precisa tirar 8 na minha prova. Aí, prova de fisiologia, aí eu tirei 10. Falei, vamos embora. Aí estagiei por 3 anos no Vitória. Não ganhava R$1 sequer, não existia nessa época estágio remunerado, então era mesmo um estágio para aprender. Para quem queria mesmo, né? 3 anos, no final da faculdade eu me formei. Quando eu me formo, João Paulo Sampaio, que hoje é o coordenador da base do Palmeiras, e ele foi muito claro comigo, naquele momento não tinha oportunidade, não tinha vaga no Vitória, assim, na base. E ele, assim, muito triste até no momento. Não consigo, mas espera aí um pouquinho mais. E, tipo, nas férias, um outro profissional saiu do Sub-17 e foi para outro time. Aí ele subiu do 15 para o 17 e me contratou como preparador físico Sub-15 em 2010. Aí essa foi a minha primeira experiência. Você tinha quantos anos? Você lembra? Em 2010 eu tinha 25 anos. 25 anos. 25 anos. Muito jovem, né? Assim, jovem. Garoto, assim, né? 25 anos. Diferença pouco de idade. Isso, preparador físico Sub-15. Nesse mesmo ano nós somos campeões brasileiros Sub-15, 2010. Nessa equipe tinha José Wellison, que está hoje no Rival. Era dessa equipe. E 2010. Aí, 2013, eu saio diretamente do Sub-15 pro profissional. E aí... Do Vitória. Do Vitória. Então, eu passo 2013 a 2017 no profissional como auxiliar da casa. Em 2017, Wagner Mancini chega, só que ele já tinha passado pelo Vitória em 2015. Ele chega em 2017 e me efetiva como preparador físico principal do clube. Eu fiquei 17 até início de 19. Quando ele sai, eu ainda fico um pouquinho no Vitória, mas aí, com a queda, houve reformulações, eu saio do Vitória e vou para o Palmeiras. Aí fico a convite de João Paulo, que tinha me contratado lá atrás, em 2010. Fico no Palmeiras por 2 anos
e aí novamente volto a trabalhar com o Mancini em 2021. A gente vai juntos para a América, depois a gente vai para o Grêmio, volta para a América e estamos aqui desde o ano passado. No Palmeiras também na base. Na base No Palmeiras na base, fiquei 2 anos na base no Sub-20. E no final desse ciclo, eu estava fazendo essa transição da base profissional com essa geração que subiu. Foi a geração que subiu mais jogadores aí, que é Danilo, Patrick de Paula, Sim. Gabriel Menino, Gabriel Veron. Então, como tinha muitos jogadores, foi época de pandemia também, eu fiquei transitando entre base profissional. Inclusive, é a geração mais vitoriosa da história da base do Palmeiras, né? Ganhou praticamente tudo. Acho que a única competição que não ganhou essa geração foi a Copinha, mas o Palmeiras ganhou logo 2 anos 2 depois. seguidas, Isso. exatamente. Inclusive, ganhando a temporada passada com o Endrick destruindo. Isso. Enfim. Sobrando, né? E aí, Lucas, você já exemplificou como foi que foi teu início com o Mancini e tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com ele mesmo, Sim. como treinador, como é que funciona, tudo isso. Em 2015 ele chega no Vitória, eu sou auxiliar da casa e naquele momento eu fazia a função de transição, né? Que é a transição, o jogador que se machuca, ele sai do departamento médico, passa por um processo de readaptação e para ser liberado para a comissão principal. E naquele momento eu tinha já um entendimento de que essa transição também precisava ser específica. Então precisava ter entendimento do modelo de jogo do treinador. Então, por exemplo, vou fazer uma reabilitação de um zagueiro, só que o Mancini gosta de zagueiros agressivos, que joguem longe do gol, que saibam correr para trás, que tenham uma noção de cobertura, senso de bola longa, bola coberta e descoberta. E eu tentava entender, e era curioso para entender do modelo de jogo dele. E a gente criou uma relação muito forte nesse sentido. Então fazia um treinamento mais personalizado. Isso. Então, mesmo na transição, eu tentava ser o mais específico possível para que quando esses jogadores passassem para ele passasse da melhor forma possível. E aí os resultados foram aparecendo. Os jogadores estavam chegando muito bem, desempenhando bem. E ele percebeu que ele nunca tinha me falado nada sobre isso, sobre vamos trabalhar juntos, ou quando eu tiver a oportunidade eu vou te levar. Nunca tinha falado nada comigo sobre isso. Mas a gente criou uma relação profissional muito boa e, como consequência, a gente criou uma relação pessoal também muito boa. E a relação pessoal, ela se dá também das equipes na Bahia, não sei se aqui também chama Baba, né? O Baba, né? Que é racha. O Racha. E sempre era meu time contra o dele. Então, era uma rivalidade gigantesca, assim, também. E aí, 2017, quando ele volta, foi até uma surpresa para mim. Ele tinha outro preparador físico lá, ele desligou esse preparador físico e me efetiva como preparador principal. Aí, a partir desse momento, eu já tinha uma relação muito mais próxima com ele e a gente foi só estreitando esse entendimento sobre o futebol dele. Na verdade, o preparador físico, ele tem o objetivo principal é potencializar as ideias do treinador. Então, nós não somos os protagonistas da equipe, né? Jogador primeiro e treinador. As ideias do treinador é que vão ser afloradas através dos jogadores. Então, minha busca constante era entender cada vez mais do que Mancini pensava sobre futebol. E aí, com o tempo, isso vai se estreitando cada vez mais, isso vai criando afinidade. Hoje, no olhar, a gente já sabe se tem que ir um pouquinho mais, se tem que ir um pouquinho menos, se aquele jogador vai conseguir, se aquele não vai. Os treinos também estão muito mais entrosados do que lá atrás, em 2017. Então, foi nesse momento que a gente criou, em 2015, criou essa relação, fortalecemos esse 1 ano e meio que trabalhamos juntos no Vitória, e aí ele sai para ser diretor do São Paulo naquele momento, ficou um tempo como diretor, e foi esse tempo que a gente ficou um pouquinho distante, trabalhar juntos, mas sempre em contato, sempre trocando ideias e estabelecendo esse contato. Mas foi muito importante para mim também, que foi um aprendizado gigantesco a passagem pelo Palmeiras. E na volta com o América eu trago algumas coisas também que eu aprendi lá. E a gente potencializa ainda mais a nossa metodologia. Hoje a gente tem uma metodologia muito clara do que a gente quer, muito também embasada cientificamente. Então não é só baseada na prática de Mancini, na prática de Lucas. Eu tento conciliar a prática com a ciência, né? Então, não sendo radical nos 2 pontos, né? O futebol é muito arte também, não é só ciência, né? Nem tudo se explica no futebol pela ciência, mas a ciência tem muito a contribuir para a gente também no futebol. Então, a gente tem uma metodologia hoje muito bem robusta, do ponto de vista prático, de aplicação prática, de aplicação e avaliação, e também uma
uma robustez do ponto de vista científico. Inclusive, a gente publicou um resumo num congresso em Belo Horizonte, já com o nome do Ceará aqui. Então, eu, o Pedro, o Felipe, daqui do clube, e mais um profissional colaborador que é de Portugal, a gente publicou um pôster falando sobre velocidade, que é algo que eu venho estudando desde 2019, e chego aqui, eu vi a possibilidade, um ambiente muito bom para a gente desenvolver isso, junto com os meninos aqui da Fisiologia também tem esse perfil, e a gente publicou já esse ano um artigo, um resumo, nesse congresso que teve em Belo Horizonte. Você ter sido atleta facilita muito na hora de entender o quanto que o atleta tá aguentando um ritmo de treino. Totalmente. O quanto que ele já quer ali. O que ele precisa. Tá na ansiedade de pegar na bola, de ter a bola, de ter o contato com a bola. Totalmente. Eu não joguei em alto nível, né? Não joguei a nível profissional. Joguei a nível amador, até na divisão de base. Um nível um pouquinho melhor no futsal. Mas eu acredito que essa possa ser uma das minhas diferenças como preparador físico. De ter esse cheiro de vestiário, né? Esse entendimento do jogador. A forma, não só entender se ele está dando um migué ali, se ele pode mais, se ele não pode, se realmente o cara está mais cansado, está menos cansado. Mas a forma de você convencer o jogador, né? Eu falo sempre que o convencimento é através... Você vai convencer através de conhecimento e empatia. E talvez essa empatia eu consiga por saber conversar com ele. Por ter a mesma língua dele, por falar na hora certa, por falar a verdade, por cobrar de verdade, né? Vocês acompanham o dia a dia e sabem o quanto eu sou duro com os jogadores, o quanto eu cobro, mas ao mesmo tempo eu tenho uma relação muito próxima com eles. Eles sabem que aquilo ali é o bem para eles. É verdadeiro. Né? Isso, é verdadeiro. E o conhecimento acho que é até mais fácil de adquirir, entre aspas, do que a empatia. Essa empatia com o atleta. O conhecimento, o estudo está à disposição de todo mundo. Sim. A empatia é uma parada muito mais de personalidade do que de qualquer outra coisa. Sem dúvida. Então, eu acho que é uma das diferenças assim que eu vejo que eu possa ter e ter de vantagem, né? Porque geralmente os preparadores físicos não tem um perfil de sido atleta, ou é muito mais um perfil talvez mais acadêmico, mais de academia. Então acho que essa é uma vantagem que eu possa ter. Você ia completar alguma coisa? A próxima pergunta também é nessa linha, porque assim, geralmente o cara quando sai do campo enquanto atleta, seja ele profissional ou não, ele migra para a parte de comissão técnica, mas visando um auxiliar, ser treinador, algo do tipo. E aí acho que você ministra o fato de ter migrado para a parte da preparação física, também por ter uma relação muito positiva com o estudo, mesmo você falou que inclusive estava para fazer medicina. A medicina perdeu o Lucas, mas a preparação física ganhou um baita profissional. Você acha que unir as duas coisas, unir o conhecimento técnico do futebol mesmo, mas também esse desejo por estar sempre aprendendo, pelo conhecimento, essa parte técnica da coisa, fez você migrar para a parte da preparação física? Não sei se foi muito natural, assim. Eu não programei ser preparador físico. Eu amo futebol e queria trabalhar no futebol. E a oportunidade que veio, a primeira foi estágio na preparação física. E a partir daí eu falei, se é isso para fazer, eu vou fazer o meu melhor. Eu sou competitivo ao extremo. Tem um cara que é mais competitivo que eu conheço, que chama-se Wagner Mancini. Depois dele, só você. Dele é absurdo. Absurdo, ele não quer perder um par ou ímpar. Ele não quer perder, se tiver nós dois para botar uma vaga na garagem, ele quer ganhar da gente. Então, isso ele passa para os jogadores dele. E eu também sou da mesma forma. Se eu decidir que iria estagiar na preparação física, eu queria fazer dessa experiência a melhor possível, fazer o meu melhor. E aí fui me desenvolvendo, uma ascensão meteórica do sub-15 para o profissional. Em 6 anos assumo como preparador principal do Vitória, numa Série A. Então, aconteceu. E aí, como eu falo muito de entender o modelo de jogo do treinador, todos os meus aquecimentos têm sempre algum conteúdo, algum conceito do modelo de jogo do treinador, as pessoas perguntam, né?
E você quer ser treinador? Não. Eu gosto de competir, eu quero ser o melhor. Eu quero que os meus atletas eles sejam os melhores comigo. Eu quero que Lourenço bata os recordes dele, da carreira dele. Eu quero que Mugni bata os recordes físicos da carreira dele. Eu tive jogadores no ano passado na América com 37 anos que bateram os maiores números da carreira dele. Então é isso que eu quero, mas eu quero também ser o melhor. E para isso eu tenho que ter uma dedicação exclusiva, eu tenho que me dedicar ao máximo. Então não foi nada programado, foi acontecendo. E quando eu falo que eu queria ser o melhor, eu acho que eu tenho muito mais chances de ser o melhor na preparação física, quando meus amigos me perguntam, né? Do que começar uma carreira como treinador, por exemplo, né? Então, acho que é muito mais nesse sentido, assim, não foi nada programado, mas eu me dediquei para ser o melhor. Não, difícil vai ser, não vou ser, é difícil, você não, mas você se cobrar para isso, se cobrar para sempre ser o melhor. Falando um pouquinho mais sobre preparação física, né? Entrando agora mais num assunto, acho que te agrada mais, que é falar sobre preparação física. Você viveu um momento que você falou aí da pandemia quando você estava no Palmeiras, né? E a gente também viveu em outra realidade. E o clube, o Ceará, naquele momento, ele se adaptou de uma forma que precisava, naquele momento, que era treinos remotos e tal. E isso foi trazido de volta nesse momento. Você viveu isso lá e conseguiu aplicar agora? Exatamente. Foi um aprendizado para todos nós, né? A diferença naquele momento do treinamento remoto, naquele momento da pandemia, é que a gente não tinha espaço para fazer esses treinos. Então, todo mundo fazia em casa. Então, você não tinha como fazer atividades em alta velocidade, por exemplo. Então, desse aprendizado da pandemia, a gente traz também para a nossa realidade, quando a gente volta ao mundo normal. Qual é a diferença agora? Que agora a diferença, se um atleta está em Cancún, ele tem academia. Se ele não tem academia, ele tem a praia, que ele pode correr. Ele não tem academia, ele não tem praia, mas ele tem um parque. Ele não tem um peso, mas você tem um peso corporal. Então, a gente trouxe essa ideia da pandemia e melhorou. Porque, por exemplo, hoje os atletas, anteriormente a gente chegava, tinha um cuidado muito grande para os atletas não chegarem a uma velocidade mais alta no início dos treinos, porque a musculatura deles ainda não estavam preparadas, tal, então a gente tinha que fazer um processo mais progressivo. Mas lá nos 7 dias, todos chegaram a 28 por hora, por exemplo. Chegou aqui no terceiro dia de treino, o David chegou a 32,5. Terceiro dia de treino. No primeiro dia de treino a gente teve bola, conceitos, perde pressão, transições. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente teve uma semana anterior de trabalho e muito bem feita. Falei com eles no primeiro dia lá. A gente tem como objetivo mudar a história do Ceará, fazer um ano de excelência para o Ceará, um ano extremamente importante para o clube. E vocês são a peça principal disso. Vocês precisam fazer o melhor todos os dias. Vocês já começaram a fazer, desde o dia 26. Vocês precisam ver, depois eu posso até mostrar os vídeos para vocês. Atleta na montanha, mas fez. Atleta na praia e fez. Atleta no quintal de casa e fez. Eles fizeram, eles estão fazendo a parte dele também. Então, isso é importante, assim, até importante eu estar falando aqui para mostrar para a torcida o quanto esses jogadores estão acreditando no projeto, estão imbuídos, estão se dedicando para realmente o que tem que ser feito. Ontem a gente estava falando aqui sobre tempo de preparação, tempo para fazer uma pré-temporada legal. Sim. A gente até trouxe o exemplo da final do Mundial, que teve um time em metade de temporada, mas que tem 2 meses de pré-temporada, contra um time em final de temporada que tem ali 20 dias, 25 dias. E a gente viu que em determinado momento do jogo o Fluminense conseguiu encarar, competir fisicamente, mas que no segundo tempo a diferença ficou escancarada para todo mundo, né? Assim, o Fluminense depois dos 30 minutos termina literalmente arriou a extenuado. bateria, né? E não é culpa deles, é culpa do calendário. O calendário é diferente, tal. A gente vive uma realidade diferente da Europa. E aí, eu queria saber de ti o seguinte. É difícil a gente mensurar a porcentagem, né? Mas, tipo, esse trabalho prévio, que começou no dia 26, vocês ganham quanto de tempo? Ou o quanto que isso é importante nesse pouco tempo? Vocês têm até o dia 21, que a estreia é dia 21. A gente se apresenta no mês e estreia no mesmo mês.
E só complementando essa pergunta do Abreu, porque já era algo que passou na minha cabeça essa pergunta, você acha que, pelos estudos que são feitos, pelo que a ciência vem apresentando para o futuro, esse vai ser um padrão dos próximos anos? Essa apresentação remota anterior, uma cartilha anterior para que os atletas já cheguem na parte presencial, no período presencial, com um lastro de crescimento um pouco maior do que se eles chegassem zerados, digamos assim, das férias. Porque, principalmente em um calendário mais apertado, tudo que você ganha de tempo é positivo e reverbera positivamente. Tem como responder essas duas coisas? O quão aumenta, o quão eleva, e se esse vai ser um padrão para o futuro? Só para contextualizar, assim, para quem não sabe ou para quem tá por fora, anteriormente os atletas chegavam e a primeira 30 semana, dias. A primeira semana era basicamente uma semana de testes cardiológicos, físicos de uma forma geral, né? E não tinha campo. E aí, isso nos surpreendeu também, porque a gente não sabia. Então, a gente até conversou contigo na terça-feira, hoje vai ter, que a gente ia ter coletiva, né? E aí ia ter imprensa e tal. Vai ter campo? Vai ter campo. Os caras vão pro campo normal. Um bola, filho. Normal. Todo dia. O trabalho começou na terça-feira, no dia 26. Aí eu disse, beleza, né? Tá certo. Então. Porque a gente era acostumado com outra realidade. A realidade do cara chegar aqui e começo de ano, todo mundo assim ainda acordando pra nova realidade, né? A realidade de um novo ano. Então, só para contextualizar. E eu confesso que, ainda assim, quando vi o treinamento, me surpreendi com a intensidade. Verdade. Foi enfrentamento em 1 contra 1, 2 contra 2 e pegado. E putz, os caras realmente estão voando. É realmente uma evolução da preparação física, né? A gente tinha uma preparação física anteriormente muito baseada no atletismo. Então, a gente não tinha uma preparação física específica para o futebol. Então, a origem lá atrás, o leste europeu, então eles eram bem desenvolvidos nesse tipo de preparação para o atletismo, e o atletismo acabou sendo introduzido no futebol. Mas nós sabemos hoje, então, com os estudos, com a evolução, a ciência evoluiu, né? A medicina evoluiu, a odontologia evoluiu, a astrologia evoluiu e a preparação física para o futebol também evoluiu. Então, hoje a gente busca uma preparação física muito mais específica, né? E específica do ponto de vista de padrão de movimento, específica do ponto de vista de buscando conceitos do modelo de jogo do treinador, específica do ponto de vista da periodização semanal. Então, isso tem uma tendência a cada vez mais se perpetuar, esse tipo de preparação física. A gente vai ver ainda muitos treinos ditos analíticos, ainda vamos ver. Mas a tendência é que cada vez vá diminuindo, o paradigma vai sendo quebrado. Em relação a um percentual, é difícil eu falar percentuais, mas, por exemplo, qual seria um tempo ótimo de uma pré-temporada? 6 semanas. 6 semanas. 1 mês e meio. Isso, 1 mês e meio. Seria um tempo ideal para a gente ter uma construção legal, ter uma progressão de cargas, fazer 2 amistosos, todos os jogadores serem submetidos a 90 minutos antes de estrear. Isso seria o nosso mundo ideal. É possível? Não é possível no futebol. Então nós temos que criar alternativas para isso. Nós temos 3, metade, 50% disso. Vamos supor que ganhamos mais uma. Então, proporcionalmente, é um valor ali de 10% a 8%, talvez. 50 dividido por 3 aí, 15% a mais, talvez. Então, seria isso, se a gente fosse falar em percentuais, né? Ganharíamos 15% a mais de condição do mundo ideal, essa semana anterior. Um outro ponto também que acontece que anteriormente existia uma bateria de testes. Teste para velocidade, teste para resistência, teste para força, teste da fisioterapia. E hoje nós testamos todos os dias. Com a evolução do GPS, com a evolução das câmeras, com a evolução da medicina. Hoje os nossos testes são basicamente testes médicos. Testes preventivos, testes do coração, testes de prevenção de lesões. E não testes de performance, vamos dizer assim. A gente não está mensurando performance. Porque o cara está 30 dias parado. Ele vai chegar com uma baixa performance. Eu vou avaliar o que eu já sei. Mas com um banco de dados importante, com uma experiência importante sobre, por exemplo, médias de distância percorrida de determinados atletas na semana,
eu já sei o que ele me deu dessa semana e o que ele pode me dar futuramente. Então, a gente avalia todos os dias, né, essa parte da preparação física. Então, também a gente ganhou muito tempo por conta dessa bateria menor de testes. Em relação se vai continuar, tem um problema de burocrático nesse processo, porque os jogadores eles precisam de 30 dias de férias. Então, isso é lei. Uma das coisas que no dia 26, alguns atletas nossos deram os 30 dias e poderiam já começar o treino. Mas iam ter, como saiu muita gente do elenco, iam ter 6 atletas aqui dia 26. Não faria sentido a gente voltar 6 atletas no dia 26, porque os outros que vieram de outras séries ou outros países não tinham completado os 30 dias ainda. Então a gente não poderia exigir que esses caras estivessem aqui no dia 26. Então essa foi uma solução que nós achamos, mas aí conversamos com todos eles, falou, dia 26 vocês não precisam se representar, porque só dia 6 que vocês fazem 30 dias, mas vocês conseguem fazer o treinamento online dia 26? Sim, conseguimos. Então a gente conseguiu, através desse diálogo também, e do entendimento dos jogadores, a gente fazer com que todos se apresentassem de forma remota dia 26 e cumprissem todo o protocolo de treino. Isso fala muito também sobre o comprometimento dos caras, sim, né? Porque, não, dá pra fazer tranquilamente. E aí, Lucas, só pra acho que a gente meio que finalizar essa parte do treino remoto e já entrar no que foi essa primeira semana de treinamentos, eu queria que você exemplificasse mais ou menos o que é possível fazer de forma remota. Sim. O que é que os caras conseguem fazer de exercício, como é que vocês, a preparação física, conseguem acompanhar. O que é possível fazer ainda que à distância? Tá, vamos lá. A gente, antes de sair de férias, nós filmamos todos os vídeos que a gente ia sugerir para eles fazerem. Então, por exemplo, no primeiro dia de treino, são 6 exercícios de treinamento de força. Então, agachamento, 6 exercícios de membros inferiores. Nós filmamos todos esses treinos, nós da preparação física. Subimos na rede e criamos um link e colocamos lá no protocolo. Então, 3 séries de 6 repetições com intervalo de 45 segundos. Exercício 1, exercício 2, a mesma coisa. E ele clicava no link e via o exemplo do link, tá? O exemplo do exercício. Esse era o treinamento de força. E depois do treinamento de força, tinha um treinamento de condicionamento cardiovascular. Então, no primeiro dia, me lembro aqui agora, era um treino de 30 minutos de corrida contínua. Então, esse cara ele fazia esses 30 minutos de corrida contínua na esteira, o outro fez no parque, o outro fez na rua de casa, no condomínio, e assim foi. A gente dividiu em 3 grupos, então cada preparador físico estava responsável por um grupo. Eles filmavam o treino, filmavam o relógio ou o celular com a distância percorrida e com o mapa onde eles fizeram e mandavam para esse preparador físico responsável pelo grupo. Então isso foi feito todos os dias. Então, por exemplo, existia um horário específico? Não. Então um acordava mais cedo, gostava de fazer o treino pela manhã. Ele fazia pela manhã, não tem problema. Teve um que atrasou, pegou um engarrafamento indo para Búzios e chegou 11 horas da noite em Búzios. Ele fez o treino 11 horas. Então, eles não deixavam de fazer e como eles já sabiam que teriam que fazer, eles se programavam durante o dia para fazer no momento ideal de cada um. E aí, esse era o nosso controle, através dos mapas do treinamento cardiovascular ou do monitor cardíaco que eles tinham no relógio e através dos vídeos diariamente encaminhados para todos nós. Perfeito. Exemplos de treino, por exemplo. Então, o primeiro treino foi a corrida contínua. No outro dia, era um treino de fortalecimento do centro, um core, e membros superiores. E no treino cardiovascular, era um treino intervalado. Então, por exemplo, 4 séries de 50 metros em 20 segundos, que ele atingiria mais ou menos, em 10 segundos, que ele atingiria mais ou menos 18 km por hora. Então, já na outra semana, 2, 3 dias depois, a gente aumentou um pouquinho essa velocidade. 50 metros em 8 segundos, que eles já iam atingir 25 km por hora. Então, eu já sabia a velocidade que eles chegaram durante esse período. E aí, quando a gente chega aqui, a gente já tem esse controle, que eles já não estão zerados, né? Pra gente conseguir fazer ações de mais alta intensidade. Dentro dessa realidade, eles chegaram como vocês esperavam? Todo mundo chegou como vocês esperavam? Sim, eu achei que até mais do que a gente esperava. É tanto que no primeiro dia de treino ali a gente se assustou até um pouco com a intensidade do treino. Teve jogadores
que fez 500 metros em alta intensidade, só para vocês terem ideia o que significa isso. Um jogo de 90 minutos, um jogador com um nível muito, muito bom nessa variável, ele faz 1000. É como se fosse metade do jogo dessa variável, entendeu? Em um treino de 45 minutos, por exemplo. Então foi um valor muito, muito importante. Mas isso não quer dizer que eles vão performar no primeiro jogo da melhor forma possível. Porque existem outras variáveis também, como o entrosamento da equipe, a sincronia coletiva, o ritmo de jogo, que a gente vai ganhando com o tempo. Era o que a gente falava aqui ontem, que o pessoal fala que o treino do Diniz é um treino de alta intensidade e muito longo. 2 horas, e 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, assim, treinos em 2 turnos, né? Para que o jogador tenha perna, né? Falando no português bem claro aqui, que ele tenha perna para executar aquilo que o treinador vai cobrar. E é exatamente isso que você está falando, né? Como assim também vai cobrar uma coisa muito parecida, muita intensidade, e ele precisa ter esse ritmo forte para poder aguentar. No final dessa primeira, o que a gente vai ter na próxima semana? Essa primeira semana você falou mais em perde pressiona, uma situação mais de intensidade, né? Mas sempre trabalhando com bola. O que a gente vai ter a partir dessa segunda semana presencial? Vamos terminar agora essa primeira semana, né? Os 3 grupos, eles fizeram todas as avaliações, acabam as avaliações agora de manhã, essas avaliações médicas que eu expliquei anteriormente. Só que todos os dias à tarde a gente já tinha treino no campo. Essa primeira semana é uma semana de adaptação e aumento de cargas progressivas. Então, são conceitos mais gerais ainda do modelo de jogo do treinador. A gente está muito preocupado ainda com o controle dos atletas, estão ainda um pouco fadigados, dores nos adutores. Então, a gente está bem preocupado. Preocupado não, mas atento a isso. Porque a dor... Desculpa, rapidinho. É porque a gente fala... A dor é constante. Né? A gente falava exatamente isso aqui ontem. A dor faz parte da rotina do atleta, né? Então, assim, o atleta que não sente dor é alguma coisa, né? É uma coisa errada aí, né? Sim, exatamente. Tô treinando um pouco. Até porque ele tá colocando o corpo dele à prova máxima todos os dias. Então... E um momento em que ele vem de um período de atividade. Então, assim, é algo também que a gente começa a quebrar alguns paradigmas nesse sentido, porque é meio ilógico. O cara passa 30 dias sem fazer nada e na primeira semana, ou na pré-temporada, primeira, segunda, terceira semana, a gente quer dar a maior carga do ano do cara, no momento em que ele está vindo do zero. Então, na verdade, é um momento da gente ir trabalhar com muita intensidade, mas com cargas progressivas. Ele não vai estar no melhor momento físico dele agora na primeira semana. Não, ele vai estar lá na 6ª, na 8ª semana. Mas a gente está preparando para o próximo jogo. Sempre o próximo jogo é mais importante. Eu preciso dar as melhores condições dos atletas, para o treinador no próximo jogo. Não existe mais aquele conceito de vamos fazer uma priorização para eles chegarem num pico de forma em junho. Não, o próximo jogo é mais importante. E depois do dia 21, o próximo jogo é mais importante. Então a gente precisa trabalhar sempre focado no próximo jogo para que eles tenham a melhor performance possível. Então nessa primeira semana é mais essa preocupação, a gente acabar os testes, conhecer os atletas novos. A gente fez um planejamento bem interessante, individual. Então cada atleta chega no seu horário, não tem aquele problema de chegar todos no mesmo horário e tá aquela confusão. Para quê? Para que cada atleta tenha um contato com um profissional individualmente. Então ele passa com o médico, prontuário médico individualmente, passa no dentista individualmente, passa no fisioterapeuta individualmente, passa na fisiologia individualmente, passa na preparação física individualmente. Então nessa preparação física, que foi essa primeira semana, eles aprenderem todos os exercícios que a gente vai fazer durante a temporada inteira. Então os jogadores que já estavam aqui conosco, eles já aprenderam, a gente botou um pouquinho mais de carga. Os novatos não, aprender. Porque tem coisas que eles nunca fizeram durante a carreira. Outras coisas eles já fizeram. Então, aprender, conhecer o profissional que está na academia de perto, conversar um pouquinho sobre a vida dele e como foi, como já está a mudança. Todo esse contato inicial, individualmente, vai ser de suma importância para o todo. Então, a gente fez bem legal, assim, bem bacana, funcionando muito bem toda essa programação. Aí na segunda agora, já tem uma ênfase maior na ideia do treinador. Então a ênfase maior já tem mais treinos em organização coletiva,
A gente vai ter treinos com mais intensidade, campos mais abertos. A gente continua ainda trabalhando 2 turnos, na grande maioria da semana, fracionando essa sessão de treino para controlar também. Para na terceira semana já é a semana do jogo. E aí a gente tem um microciclo padrão, que é um microciclo do jogo de 6 ou 7 dias, que aí você também já diminui um pouco a carga. Não adianta a gente trabalhar também tão forte durante a semana de jogo. A gente já diminui e já aplica o microciclo padrão, que é a semana padrão de um jogo por semana. Então a semana já é um pouco mais estratégica, já com análise do adversário, a Mancini já dando as intervenções baseadas no que ele vai querer para o jogo. Então, basicamente, são essas três características dessas 3 semanas de treinamento. A gente tem trazido aqui os números dos atletas que estão sendo contratados e tem chamado a atenção da gente que nenhum atleta, que todos os atletas que foram contratados até agora, nenhum teve nenhuma expulsão no ano. E todos tiveram uma quantidade de jogos bastante elevada. Assim, exatamente. Alta. E isso chamou a atenção porque mostra um atleta extremamente disciplinado, né? E por que eu estou trazendo essa informação da disciplina? Porque você falou de uma metodologia nova e uma realidade nova para eles, que é dentro dessa metodologia está esse acompanhamento personalizado com cada profissional. Não sei se passou por vocês, mas em algum momento foi perguntado a vocês, tipo assim, um atleta com esse tipo de perfil facilita na hora de a gente trabalhar com ele? Tipo assim, isso foi conversado na comissão de uma forma geral, assim, quando chegou os nomes, esse nome aqui, apesar que vocês estavam de férias, mas o Mancini falou pra gente, eu vou estar ele falou na coletiva, eu vou estar de férias, mas o celular vai estar ligado. Mas o telefone não para. O celular não para. Eu vou estar de férias, eu vou estar na praia, mas o celular vai estar ligado para poder conversar com o pessoal. Então, acredito que com vocês também. Isso foi falado com vocês em um momento, a gente está trazendo fulano e tal. Então, certamente você tem contato com profissionais de outros clubes, profissionais de futebol de uma forma geral. Sim, sem dúvida. Vocês conversam e tal. Isso foi falado de alguma forma? Sim, é só para eu, antes de responder a sua pergunta, eu reforçar algo que eu falei anteriormente. Você falou da metodologia. Existe uma metodologia do Mancini de treino dele, da forma como ele trabalha. E existe uma cultura muito forte aqui também da metodologia do clube. E por coincidência ou não, é algo que se aproxima demais do que a gente pensa. Então, o que é que nós fizemos nessa metodologia? Nós nos adaptamos. Tanto o clube se adaptou de alguma forma à metodologia Mancini, quanto a metodologia Mancini se adapta ao clube. E por coincidência ou por ironia do destino, as ideias elas se batem muito do núcleo de saúde e performance do clube e do que Lucas pensa sobre preparação física contextual. Então já existe sim, e culturalmente, um trabalho muito bem feito aqui no clube e a gente acabou que integrando isso, fortalecendo, eu acho que melhorando conjuntamente essa metodologia. Somando, né? E somando. Voltando à sua pergunta, um dos pontos principais, a gente tem vários parâmetros que a análise de desempenho utiliza na hora de contratar um atleta. Então, um dos muito importantes desses parâmetros é a minutagem do jogador. Então, não é à toa que esses jogadores chegam com a minutagem alta, sem dúvida, por conta desse filtro. Então, passou jogadores que com uma qualidade técnica muito alta, que se encaixaria no perfil do clube, culturalmente também se encaixa no perfil do clube, mas não tem minutagem alta nos últimos 3 anos. Então, talvez na hora da dividida entre um jogador que tem as mesmas características, ou uma mais, outra menos, mas tem uma minutagem alta, uma grande participação de jogos nos últimos 3 anos, ele está à frente nesse processo. Então, não é coincidência. É algo monitorado pensado, e filtrado, né? Pensado para isso. E aí entra também essas questões comportamentais, né? A gente quer um ambiente bom de trabalho, um ambiente de cobrança, mas ao mesmo tempo um ambiente leve. Um ambiente de cobrança verdadeira, mas ao mesmo tempo um ambiente leve. E o que é ambiente leve? Por exemplo, o jogador é titular, tá ok. O jogador é reserva, tá putinho de biquinho. A gente não vai aceitar isso. Isso é inadmissível
dentro daquilo que a gente quer como grupo e como ambiente. Então, esse tipo de filtro também existiu. Só que aí é um pouco mais difícil, através do contato que a gente tem com os outros profissionais. O Mancini conhece o Brasil inteiro, eu conheço grande maioria dos preparadores físicos, o Felipe e o Pedro conhecem a grande maioria dos fisiologistas, e aí a gente vai buscando informações, o Lucas, o João Paulo Sanches também conhecem muita gente. A gente vai buscando informações mais pessoais para saber como esses atletas lidam com adversidades, por exemplo. Então, muitos também atletas já trabalharam ou com um ou com outro, então você já sabe como é que ele se comporta. Então, também esse é um fator e um filtro também da contratação. Muito bom. Lucas, você falou sobre a coincidência ou não do fato do que o CESP pensa, dos profissionais do CESP pensam sobre futebol, sobre preparação, enfim, sobre o contexto geral do esporte, sobre o contexto geral de uma temporada, ser muito parecido com o que você pensa. E nos últimos dias a gente teve a divulgação de um dado de que na temporada passada o Ceará reduziu a quantidade de lesões musculares em 38%. Aí a gente até destrinchou muito sobre isso ontem, falou sobre o fato de que é importante que a gente fale sobre as lesões musculares porque é algo possível de prever, porque a lesão é algo inerente ao esporte, inerente ao contato e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é feito durante o ano, que foi feito durante a temporada passada, por exemplo. É bem verdade que você não esteve aqui durante o ano todo, mas acompanhou a reta final disso, acompanhou como acontecem os processos. É um cara muito vivido na bola, é um cara que passou por outras grandes equipes do futebol brasileiro. Fala um pouquinho sobre esses processos que são estabelecidos e que têm alcançado sucesso, né? Sem dúvida. Não à toa a gente conseguiu essa redução. Como você falou, a lesão é inerente ao esporte, né? A gente tem como tentar prevenir ou tentar minimizar, mas ela vai acontecer. É um dado muito importante para o clube, uma marca muito, muito importante que o clube conseguiu e pelo trabalho que é desenvolvido aqui. A gente tem uma estrutura muito boa mesmo, de departamento médico, de academia e de profissionais. Então, até talvez tenha até errado na palavra coincidência, não, mas eu acho que está antenado e atualizado do ponto de vista do conhecimento sobre performance e sobre prevenção de lesões. Perfeito. Então, talvez tenhamos essa coincidência por isso. Então, tem um fisioterapeuta, o Adolfo e o Roberto. Antes de eu trabalhar aqui, a gente fez um curso juntos e fizemos um grupo do WhatsApp, nós três. Eu estava, se eu não me engano, no Palmeiras ou no América e eles dois aqui. E tipo assim, porque é um conteúdo ou um conceito mais novo. Então, eu tinha dificuldade de discutir com outras pessoas. Então, eu conheci eles no curso. Falei, vamos fazer um grupo, então, que aqui dá pra gente discutir. A gente vai conseguir falar a mesma língua, eu vou conseguir debater através do debate, da conversa, que a gente vai evoluindo, né? O que é que vocês estão fazendo aí? O que é que eu tô fazendo aqui? Aqui eu tô fazendo isso, aqui... E aí, chega em outubro, a gente acerta com o Ceará. Não acreditou, eu botei só um olhinho lá no grupo. Oi, sumido. Tô chegando. Então, a gente já tinha esse mesmo entendimento. Então, é uma arte, assim, a recuperação do atleta, né? Então, vamos falar primeiro da recuperação do atleta. Eu falo sempre que a recuperação do atleta é como se fosse um time de futebol americano. Existe o quarterback para cada etapa dessa. Então, o quarterback inicial é o médico. Mas existe uma equipe que está trabalhando com ele. Depois ele passa para o fisioterapeuta. Mas existe a equipe que está trabalhando com ele. Passa para o preparador físico da academia. Existe a equipe que está trabalhando com ele. Passa para o preparador físico principal e para o treinador. Mas tem uma equipe que está trabalhando com ele. E se essa equipe ela não se comunica de forma clara, objetiva e decide as coisas de forma compartilhada, a gente não vai ter sucesso, né? Porque o quarterback vai achar que é a jogada 5 e o winger vai para a jogada 6. Então, precisa ter esse entrosamento. Então, essa decisão compartilhada, conhecimento específico dos três e objetividade nas decisões. Então, se a gente tem essa comunicação e esse conhecimento comum, a gente tem um grande chance de sucesso. Então, isso já acontecia aqui. Existe uma dificuldade das comissões que chegam para fazer essa integração. E como eu falo a mesma língua dos meninos, acabou que isso sendo de forma muito mais fácil esse entendimento. E aí,
o trabalho preventivo é um trabalho diário. Então, por exemplo, fala, trabalho preventivo, é só a fisioterapia? Não. É só a preparação física? Não. O treinador também participa do trabalho preventivo. Então, quando a gente faz uma periodização semanal e fala, hoje é Campo Grande, é dia do treinador abrir campo de 6 km no treino, de 500, 600 em alta intensidade, e ele faz um campo pequeno, ele também está contribuindo para ter um erro nessa periodização, vamos dizer assim. Então, é um trabalho conjunto. Então, passa desde a periodização semanal, com a ondulação de descargas corretas, passa pelos trabalhos específicos focados na saúde muscular dos atletas, então nós chamamos dos trabalhos intramusculares, passa pelo controle médico de dor, de percepção de esforço, enfim, então é um trabalho conjunto. Assim como a lesão multifatorial, a prevenção também precisa ser multifatorial. Lucas, a gente está chegando no fim já. Final já do nosso papo. Não sei se gostou, não sei se você gostou, mas tá legal. Ficaria mais umas 2 horas tranquilamente assim. Eu queria falar contigo agora sobre uma situação que é meio que tá na boca do povo, tá no popular, assim, a Série B, ela é mais física do que a Série A. Todo mundo fala isso, né? A Série B é muito mais difícil porque ela é muito mais física do que a Série A. E você trabalhou na Série A, você trabalhou na Série B, você trabalhou em competições internacionais também. Não sei se você teve experiências em outras divisões do Brasil, mas Série A e B eu sei que sim, e também divisões... Base também. E também base, enfim. E aí tem diferenças, né? E isso repercutiu muito aqui ano passado, porque antes de vocês chegaram, como o Matheus bem falou, vocês chegaram na reta final, então já chegaram assim, quarto treinador, quarta comissão do ano, então uma situação totalmente diferente, assim, já muito mais assim, estancar o sangramento, né? Que é trocar o pneu com o carro andando, né? Literalmente. E aí o Oswaldo, que foi campeão com o Vitória, ele deu uma entrevista para um veículo daqui que ele disse, que foi perguntado sobre o Ceará, ele disse, a gente sentiu nos jogos contra o Ceará que o Ceará não competia, né? E você, por exemplo, o Mancini, por exemplo, não enfrentou o Vitória do Oswaldo, né? Uhum. Quem enfrentou foi o primeiro o Barroca e... Não, foi o Barroca, exatamente, Barroca e o Guto. Barroca aqui e o Guto lá, exatamente. E então, era outra comissão, enfim. Mas o entendimento era isso, que o Ceará não competia. Então, tem isso mesmo, assim, a série B, ela é mais física, ela é mais de contato, precisa de muito mais de intensidade, precisa de uma entrega maior do atleta em relação à Série A? Eu acho que pela característica dos jogadores. Então, na Série A você tem jogadores muito mais técnicos, né? Então, às vezes os jogadores eles fogem do contato, eles jogam a 2 toques ou eles driblam mais. A própria característica, talvez também campos melhores na Série A. Então, tudo isso acho que favorece para que exista uma diferença de característica de série. Então, por isso, talvez a gente tenha essa ideia de que a Série B é mais física, é mais contato, talvez um pouquinho mais de jogo aéreo, mas realmente existe uma diferença de característica de Série A e Série B. Mas a questão do duelo, do competir, isso também está muito impregnado no que o treinador pensa assim, de futebol. Então, pode ter certeza que nosso time vai competir muito. A gente vai duelar pra caralho. Então, desculpa. Não, fica tranquilo. Não, tá em casa. Tá em casa, tô no campo já, tô aqui já. O sinal que o cara se sentiu à vontade aqui, velho. Então... Mas é aquilo que você falou. A gente tá pregando a verdade pro torcedor. Sim. A gente não vai ficar aqui de minhas palavras. Não. Então, não assim, pode a gente, você é convidado. Até falar pro torcedor que a gente tem que fazer os nossos jogos em casa um inferno pros adversários. Eu vim jogar aqui várias vezes e o clima, ele é uma arma a mais que a gente pode usar. E assim, a gente não usou isso ano passado, falando quando a gente chega. Sim. Não estou falando do anterior. Anteriormente. A gente não usou porque a gente não tinha capacidade para usar. Vamos pressionar 10 minutos. Lá em cima. Um começou a afrouxar, outro começou a afrouxar. Não sei se coragem, não sei se capacidade, não se abafou ali no primeiro, segundo pique e a gente começa a afrouxar e não consegue. O treinador precisa... Não, vai começar a estourar a pressão. Não funciona como equipe, né? Vou ter que baixar um pouquinho. Baixa bloco, senão vou ter que baixar vai bloco. tomar nas costas. Então a gente não conseguia fazer 15. Conseguia fazer 8. Mas a gente vai fazer 30. Vamos fazer esses 45.
E a torcida tem que entender isso e junto com a gente. Todo mundo já vai saber que nos primeiros 15, 20 minutos do Ceará vai ser loucura, caos, pressão, o adversário não respira. Mas para isso também a gente precisa treinar isso. Sim. E a gente vai treinar isso. Então, vocês veem os nossos treinos, o quanto a gente estimula duelo, o quanto a gente estimula a agressividade, o quanto a gente estimula a coragem. Então, é muita cara do Mancini, assim, né? Da característica dos times dele. Então, acho que disso aí a gente vai tentar tirar o máximo dos jogadores e ter uma identidade de equipe nesse sentido, assim. Lucas, como o Abreu falou, nosso tempo está chegando ao fim. Te agradecer pelo papo. E aí não é nenhum demérito para quem esteve aqui antes, tá? Pelo amor de Deus. Mas acho que das entrevistas que a gente fez nos últimos dias do programa do Vozão, na minha concepção, essa foi a melhor, assim. Pela qualidade do papo, foi a que passou mais rápido. Foi realmente, acho que, muito esclarecedora. Quem ouviu, com certeza está saindo sabendo muito mais quem é o Lucas, entendendo um pouco mais sobre preparação física, entendendo um pouquinho mais sobre o que é feito aqui no Ceará, como as coisas estão sendo feitas. Então, cara, muito, muito, muito obrigado mesmo por esse tempo que teve com a gente. Você foi muito bem sabatinado na coletiva e a gente tentou não trazer os assuntos que lá foram abordados, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer mudar um pouquinho. Eu acho que não sei se você gostou, mas a gente gostou pra caramba. Assim, passou rápido. Acho que foi bem diferente, foi assim, um conteúdo extra até pro nosso torcedor, que o torcedor que quiser saber mais sobre a preparação física do Ceará tem aqui o nosso programa de Vozão e tem a sua coletiva, então o cara que não conseguir entender depois disso aqui, eu acho que não consegue nunca mais. Porque tá muito bem explicado, né? Mas brigadão, Lucas, mais uma vez pelo aceite aqui do nosso convite, as portas estão sempre abertas aqui, quando você quiser vir na Vozão TV, mais especificamente aqui na Rádio Vozão. Será muito bem-vindo. Eu que agradeço, feliz que vocês tenham gostado e espero que a torcida também goste e a gente tenha passado informações relevantes para todos eles aí. Muito obrigado. Beleza, pessoal, muito obrigado. A gente encerra a semana do programa do Vozão com esse papo maravilhoso com o Lucas. Na semana que vem a gente está de volta com mais 5 dias de programação especial para vocês, tá bom? Muito obrigado a quem esteve com a gente. Até a próxima. Valeu Abreu, valeu Lucas. Valeu, um abraço. Junto e até segunda-feira.